Olá, galera. Eu que vos falo, Laércio Pereira, do canal Opina Aqui e do canal secundário Laércio Sorriso, um canal de opinião, um canal de descobrimento. Dá tua opinião, curta e compartilha, ajuda o canal a crescer. Estamos lá embaixo. Galera, hoje vamos reagir ao vídeo do grande Olavo de Carvalho, um homem sábio, um homem inteligente, conhece tudo de esquerda, de direita. Detalhe, eu não sou militante de nenhum partido, nem credo religioso. Eu sou livre feito vocês. Sou respeitador, sou moderado, respeito todas as etnias. Ok? Então é importante conhecermos de quem conhece mais do que a gente. Aliás, questionar nunca foi crime, nem ofender a ninguém. Perguntar, questionar é sinal de sabedoria, é minha opinião. E ele fala sobre essa questão da liberdade de ir e vir. Vamos lá, dê seu like, ajuda o canal. Estava escrito smoking free, né? Quer dizer, era proibido fumar. E pior, eles inventam um jeito de denominar a proibição de liberdade. Não é que o fumo é proibido. Não, o ambiente é livre do fumo. Quer dizer, você está proibido de fumar, mas isso significa liberdade, estamos livres do fumo. É vamos dizer, um jogo de linguagem. Primeira vez que entrei numa entidade conservadora e vi isso na porta, eu falei, esses caras estão liquidados. Eles selaram o destino deles. Porque eles aceitaram a regra do jogo que foi imposta pelos seus inimigos. E os inimigos souberam explorar muito bem o moralismo evangélico dominante aqui. Tá certo? E os idiotas caíram como patinhos. Tá certo? Então, e olha, um conservador, que eu saiba, é um sujeito que respeita, sobretudo, a propriedade privada. Não é isso? Então, a propriedade privada é o seguinte: se o dono do lugar, que é um lugar privado, particular, se o dono do lugar quer que admite que você fume lá dentro, muito bem. Se ele não admite, você não pode fazer nada. Por exemplo, você entra dentro de um carro. De quem é o carro? É do fumante. Então ele admite que você fume. Ou fumante, ou não fumante solidário. Né? Agora, o cara não fuma e não gosta de cigarro. Então ele proíbe e você não pode falar nada, porque o cara é dele. Então, este princípio, os conservadores em massa já haviam abdicado. E não perceberam que ao abdicar disso, abdicaram de tudo. Então, a longo prazo, estão condenados e não vão se levantar enquanto não aprenderem essas coisas. Não é isso? Agora, o fato é que, vamos dizer, esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz, agora está tudo proibido. Né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo na sociedade, sem que a sociedade possa se levantar contra ele. É curioso que, vamos dizer, a situação totalitarismo é definido por isso, quando o Estado é mais forte do que a sociedade, quando a sociedade não tem meios de se articular contra o Estado. Isto é o totalitarismo. Ora, isso é perfeitamente compatível com a existência de eleições. Então as pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil é uma democracia porque tem eleições. Eu digo, tem eleições, meu filho, mas tente criar um partido de oposição. Leva 20 anos só para eles aceitarem ler o seu requerimento. E daí que eu faço tantas exigências. Tente, esse pessoal que está tentando montar o Partido Federalista há 30 anos, pergunte para eles se é possível. Então,
Por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível, porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então, você tem uma situação que o Jacob Tallman chamava a democracia totalitária. Esse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente. No Brasil está montada perfeitamente. E isso quer dizer que certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer ah. Por exemplo, houve um plebiscito quanto à venda de armas. E a proibição das armas foi derrotada no plebiscito. Derrotada por 80%. Né? No entanto, ela continua em vigor. Tente comprar uma arma para ver se é possível no Brasil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma lei proibindo você de ter armas? Não. Eles simplesmente colocam, não são leis, são decretos administrativos, decisões administrativas, decisões de chefes de departamento, que criam um obstáculo aqui, outro ali, outro ali, outro ali, no fim fica impossível. É assim que se faz uma ditadura hoje. Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura, por quê? Porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, você não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlados pelo governo, que são muito diferentes de um policial batendo na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Né? Aqui está sendo implantado rapidamente. Né? Outra coisa, as mudanças nunca são mudanças estruturais repentinas. São por, vamos dizer, pontos específicos que vão sendo mudados. Então, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail com a lista dos projetos de controle das entidades religiosas que estão para ser votados na Câmara de Deputados e Senado. Então, um projeto proíbe isso, outro proíbe aquilo, outro proíbe isso, outro proíbe... Por exemplo, um projeto proíbe você fazer qualquer crítica, você não pode dizer que o homossexualismo é pecado, você não pode dizer que sodomia é pecado, né? Você vai ter que dizer que Sodoma e Gomorra é um lugar maravilhoso, agradável a Deus, etc. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que bruxaria é ruim. Por exemplo, eu li no livro do Pierre Verger, né, que a cultura ioruba, ela tem lá ritos para você derrubar, fazer cair o pênis do adversário. Você não gosta do jeito, você faz lá um rito, você faz um rito, olha, vai cair o peru do seu fulano. Tem outros ritos feitos para a pessoa morrer. Tá certo? Então, se esses ritos não funcionam, eles são charlatanismo. E se eles funcionam, eles são homicídio. Homicídio, agressão. Você não pode dizer isso, embora seja uma verdade óbvia. Por enquanto ainda pode, ainda não está proibido, tá certo? Mas as leis que proíbem isso já estão sendo viabilizadas. Tem uma outra lei que determina que as igrejas têm que pagar impostos sobre o dinheiro coletado. Ora, em primeiro lugar, isso é quase impossível, porque não sabe de onde veio o dinheiro, né? Por exemplo, tem lá uma caixinha onde você põe o dinheiro quando sai da missa, não tem nome, não tem nada. Isso quer dizer que o dinheiro que você deu para uma obra que você considera santa e divina, agora passa a ser do governo. Então, se o governo é, por exemplo, um governo comunista, você, ao contribuir para a Igreja Católica, você está contribuindo para o Partido Comunista. Pelo Código de Direito Canônico, um católico contribui para o Partido Comunista, está automaticamente excomungado. Então, estão pondo você numa situação de excomunhão automática. Basta isso para você liquidar a igreja.
Por exemplo, o seu Frei Beto, ele diz que ele é um sujeito tão bom, uma alma tão caridosa, que ele usou da sua influência em Cuba para convencer o Fidel Castro a permitir que os católicos se inscrevessem no Partido Comunista. Olha como ele é bom. Só que quando você se inscreve no Partido Comunista, você está automaticamente excomungado. Então, ele concedeu a todos os católicos de Cuba o direito à excomunhão. É assim que se faz as coisas. Né? É por pequenas modificações. As modificações que vêm no ensino e no jornalismo, então são uma coisa monstruosa. Só que se você nasceu no meio desse processo, você não sabe como era antes, você não sente a diferença. Só se você estudar a história e se você obtiver o recuo intelectual necessário para ver isso. Criar a possibilidade desse recuo é o que eu estou tentando aqui. Mas veja, somente criar a possibilidade do recuo não quer dizer que isso já está realizado, ainda falta muita coisa para fazer. Vocês vão precisar de 5 anos no mínimo para isso, né? É por isso que eu peço encarecidamente que nesse ínterim não participem de debates, não deem palpite em nada, não julguem coisa nenhuma, se dediquem somente a estudar e fortalecer-se. Tá certo? Assim como um garoto que está estudando na academia de boxe, ele não vai participar de torneio enquanto isso, né? Ele vai continuar treinando até que o treinador diz, bom, agora você está pronto, agora você pode subir no ringue e enfrentar o fulano, mas não antes disso, né? Porque senão você vai apanhar. Então, como essa influência cerca as pessoas por todos os lados, e ela não cerca só positivamente, esse é o dado mais importante. Ela não cerca por uma propaganda direta, mas pela supressão das possibilidades diferentes. Quer dizer, você não fica sabendo de uma série de coisas. Então, você não tem condição de inventá-las por si mesmo, né? Então, isso quer dizer que milhares de possibilidades que o ser humano teve ao longo dos milênios, de repente saem do repertório. Você não vai poder inventar uma civilização inteira. O único jeito de você conhecer essas possibilidades é através do estudo, mas não do estudo que a própria sociedade está fornecendo. Você vai ter que buscar um estudo por conta própria. Então, isso significa que para você sair disso não basta nem ser um gênio. Porque você precisa ter uma forma específica de gênio, que é o gênio do autodidatismo, que é uma coisa raríssima. Os maiores gênios da humanidade não foram autodidatas nesse sentido. São Tomás de Aquino aprendeu com Santo Alberto Magno, Aristóteles aprendeu com Platão, Platão aprendeu com Sócrates, Sócrates aprendeu com quem? Não se sabe. Então, diz o Léo Strauss, ele diz, toda tradição de ensino é um sujeito que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com o primeiro que não aprendeu com ninguém. Aprendeu com Deus. A diferença é que tá. Essa